VenagroCast é o podcast oficial da Venagro, em parceria com o Espírito Hub. E a cada episódio vamos trazer as histórias e as pessoas que fazem a Venagro e o agronegócio acontecerem. E para dar início no nosso primeiro episódio, a parte 1 dele, nós estamos aqui com o Beto Scarpati, que é sócio e CEO da Venagro, com uma carreira construída no empreendedorismo e na liderança estratégica. Ao lado dele, nós temos Valdirene Lauretti, que desde muito jovem mergulhou no universo financeiro e hoje ela é sócia e CFO da Venagro, além de ser esposa do Beto. Aqui do meu lado a gente tem o Francisco Fellner, engenheiro agrônomo e produtor rural, com mais de 30 anos de experiência no setor. Já foi gerente da Casa do Adubo e hoje é um dos sócios da Venagro, atuando como diretor de marketing e estratégia. Pessoal, sejam todos bem-vindos. E para a gente começar esse primeiro episódio, inaugurar aqui essa jornada do VenagroCast, contem para a gente, primeiramente, como que surgiu, como que foi a idealização e o início desse projeto. Bom, primeiro quero agradecer ao Espírito Hub por receber esse primeiro episódio. A Venagro iniciou em 98, né, em 1998, através da nossa união. Eu sou linharense, fui, vamos dizer assim, transferido para... Nós íamos morar onde? Eu falei assim, vamos morar em Panhais ou eu vou para São Gabriel, que é da Gabrielense. Aí eu falei assim, braço direito do pai dela lá, falei assim, surgiu uma venda de uma casa de ração lá. Aí eu falei assim, então vamos encarar essa nova etapa da vida, né? A gente vem Eu sempre trabalhei na parte mais comercial, na parte urbana, fui criado na cidade, vamos dizer assim, Sim. né? E eu parti para São Gabriel através da aquisição de uma casa de ração na época, né? A Purina, lá chamava Purina, né? Todo mundo na época era Purina. Toda a casa de ração o nome era Purina. E nós realmente vendíamos a ração Purina. E aí surgiu essa junção aí dessa união, a gente começou a difundir o meio agro, vamos dizer assim, né? E começamos com o DNA de ração e devagarzinho a gente foi colocando fertilizante ali, inovando com outros SKU, outros produtos, vamos dizer assim, pra gente... E devagarzinho foi mudando o foco naturalmente também, entendeu? Não foi nada... A gente sempre gostou do meio rural, apesar de vir do meio urbano, vamos dizer assim, e foi assim que surgiu. E graças a Deus aí estamos 27 anos aí nessa caminhada. Mas vocês chegaram, como é que vocês fizeram? Vocês chegaram e já compraram uma loja? Como é que foi isso? Já com a loja, sem loja? Essa loja surgiu, né, cara? A gente casou com aquela São dificuldade Gabriel. financeira para comprar uma loja, né? Comprar uma loja... Tem uma história interessante aí na aquisição. Eu e meu cunhado, irmão dela, né? A gente entrou... Nós entramos com 50%, ele com 50% na época, né? A Valdirene, no nosso casamento, o dinheirinho que tinha foi para fazer a festa. E ela tinha um carrinho que deu de entrada nesse negócio, na época, né? E 50% eu, 50% meu cunhado, e fomos para cima. Aí quem trabalhava na empresa era minha concunhada, ex-concunhada, e ela e o meu cunhado no comércio de café. E compramos lá e fui entendendo da coisa, né, Chico? A gente vai fazendo e entendendo da... Você e a Valdirene juntos? Não, ou não, a Valdirene ficou estava no café. Eu e minha ex-cunhada, né? E dali a gente foi observando, né, que o negócio dava para fazer acontecer. Engraçado que na época o valor que a gente pagou na empresa em si, né? Quando a gente foi fazer o balanço, tinha 30% do valor de aquisição, uma loja que estava tipo assim, a loja que estava meio em decadência, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. E a gente, para crescer tudo de novo, transformar aquela empresa em outra nome, era Purina, era um sobrenome. Ela já tinha um Pinafo, nome? né? Qual era o Era nome Purina dela? Pinafo, né?
Aí meu cunhado falou assim, que nome nós vamos botar? Eu falei assim, Purina Scarpati, que não vai ser, cara. Aqui vai ser Purina Laurete, que todo mundo conhece, a família Laurete, família tradicional. Aí eu falei assim, cara, você tem certeza? Eu falei, claro, vamos cair para dentro, esse negócio não tem. Né? Isso foi lá no início, aí surgiu. E com 1 ano, mais ou menos, ele quis vender parte dele e tal, aí foi outro... Virei para minha esposa continuava com o pai dela. Falei assim, rapaz, dá para. E aí? Parte de recurso, né? Aí, graças a Deus, com a credibilidade do meu sogro, né? A confiança do banco também, na época, o Sicoob. E meu cunhado pediu X, na hora de fechar, pediu Y, levou carro, levou tudo, não tinha nem carro para fazer entrega. Meu Deus. Assim, mas aí ficou 100% nossa, e nós fomos galgando, crescendo. Aí, Valdirene, você estava com seu pai? Eu estava com o papai, Beto ficava na Purina Laurete, na época, e eu com meu pai. Aí quando chegavam os clientes, eu falava assim, ei, vamos lá conhecer a nossa loja, agora nós estamos com a loja Casa de Ração. Aí eles, não, mas eu gosto de comprar na loja de Ciclano, porque lá eu tenho crediário. Não, seu crediário já está lá pronto, aprovado. Eu pegava o cliente e levava pro Beto. Isso você na compra de café? Na compra de café. Aí você atuava lá já no financeiro ou você era mais no comercial? Financeiro. Não, do café. Do café. Do café, no segmento de café, mas sempre na área financeira. Aí eu já levava os clientes, né? E assim meu marido ia criando relacionamento, fazia apresentação, porque ele era linharense, né? Então tinha pouco conhecimento, né, com as pessoas, relacionamento, né, com as pessoas. Aí ele foi. E as pessoas desse segmento, né, do agro, do rural, o pessoal preza muito pelo relacionamento, né? Isso é muito impactante mesmo. O café, ele é assim, dentro das atividades, é uma das atividades mais conservadoras, né? Isso exige muito mesmo uma relação muito sólida construída. Mas como é que foi? Você chegou lá e você foi chamar a Valdirene, você falou com o pai dela, eu preciso da Valdirene, como é que foi? Rapaz, foi uma coisa que foi surgindo naturalmente. Devagar você foi... A Valdirene, foi assim, uma hora você vem pra gente trabalhar junto, aí começar a desenvolver, né? Porque a minha ex-cunhada, minha ex-concunhada, já não estava mais no negócio, né? E com o tempo ela veio, que a irmã dela também formou em administração, né? Passou o cargo dela, que era o braço direito do pai. Assumiu lá. A irmã assumiu, né? Sim. Você pode falar melhor. E depois veio com a gente, abrimos um pet shop, já abrimos clínica veterinária, abrimos muita coisa aí. Você fazia uma clínica aí, com hotel, aquele negócio tudo, aí, e sempre com as parcerias, trazia o pessoal para o negócio, os veterinários para o negócio. Só que não é fácil, né, Chico? Você vai, tudo, falar é fácil. Falei, cara, a gente faz, mas vocês vão encarar mesmo? Tipo assim, porque não é... Todo mundo sabe o nosso início, essa daqui... Foi um desafio, né? Sarear, né? Quantos milho, de pegar de 50 quilos, botar na cabeça. Tem uma história aí da entrega, tem uma história interessante da entrega. Aí você não tinha um carro, não tinha nada. Como é que foi aí, Valdirene? Você teve que fazer a entrega? Foi quando ele vendeu a parte, ele comprou a parte do Rogério, meu irmão, nós ficamos sem veículo, né? Então nós não tínhamos carro já para entrega mais. E nós tínhamos uma bicicletinha Calói, essas com cargueira, essas cargueiras, né? Aí veio um cliente querendo comprar um milho para entregar na rodoviária. E foi muito engraçado, porque eu tive que tomar uma decisão muito rápida. Ou eu perdi a venda, que era um cliente fiel à loja, ou eu iria entregar na bicicletinha na rodoviária. Aí foi a decisão que eu tomei. Eu falei assim, eu vou fazer a entrega na rodoviária com a bicicleta, levando um saco de milho, voltei e levei um farelo. Que legal. O saco de milho era 50 quilos, o farelo 25. E eu não conseguia levar os dois ao mesmo tempo. Então essa aí foi a primeira experiência de logística da Venagro, né? Depois a gente pode contar essa história aí, que a logística da Venagro começou ali, né? Porque assim, para quem trabalhava no ar-condicionado, na área administrativa, sair, ir para a loja agropecuária, pegar uma bicicletinha e entregar, mas mesmo assim, lá no meu pai, mesmo no ar, quando tinha necessidade, eu sareava saco de milho, desde pequena, meu pai sempre me ensinou um todo.
Legal. E dentro de um contexto geral dessa jornada, qual foi a etapa mais desafiadora para vocês? Assim, eu digo desafiadora no sentido do que vocês mais aprenderam, né? Eu falo que todo grande desafio ele vem para ensinar alguma coisa. Qual foi a parte que vocês mais aprenderam nessa jornada? Cara, eu acho que o desafio teve bastante desafio aí, tá? Nossa, eu imagino, consigo imaginar. Mas assim, os A gente, principais. tipo assim, essa parte mesmo, lógico que a gente, com o tempo, é financeiro, né? Desafio Aham. foi financeiro, Sim. passamos por muitas turbulências, né? De climática, né? Seca na época. O cafeicultor era sofrido, cara. Era sofrido. Desafios Nossa. climáticos. Aí automaticamente enchentes e aí principalmente seca, né, que quebrou muito o café na época, aí o cliente não colheu, aí aumenta a inadimplência, aí vai tudo. É uma região que tem muito café, né? Muito Então, pequeno produtor, a seca, né, cafeicultura familiar, né. Hoje eu falo que de uns anos para cá, né, cara, mudou bem. Não tinha região mesmo, poucas lavouras irrigadas, poucas né? lavouras Muito irrigadas, poucas na vixe. época. Então aquelas secas que davam, o cara produzia 100, no outro ano produzia 50. Ou às vezes menos Com até. certeza, né? E aí, Naquela época, a média Brasil, acho que era 20 quantas? sacas. 23 sacos. Nessa época, né, segundo o Incapé, aqui vou falar do Espírito Santo, o Conilon, a média eram 24, 25 sacas por hectare, né? Pois é. E já teve algum momento que vocês pensaram assim em desistir, jogar tudo pro alto? Ou eram nesses momentos que vocês recalculavam a rota, investiam em um novo empreendimento, vieram aí Então, outras linhas? eu falo que a gente sempre tentamos inovar, né? Fazer uma coisa diferente. Eu acho que todo mundo passa por momentos, né, cara, na empresa. Você saber lidar com esses desafios aí da vida, entendeu? Eu acho que mais do que a gente viveu agora, por último, agora de 2022, 2023 aí, essas oscilações, né, Chico? De preço. Você pegar um produto, ele valer 3 vezes mais, Sim. no outro ano ele voltar ao normal, aí você administrar um estoque físico aí, entendeu? Então, Beto, eu lembro, né, acredito que vocês tenham passado grandes desafios na década de 90, de 2000. Né, 90, né, até 2000, mas principalmente em 2000, aquela época de inflação, né? Sim. Onde você tinha que remarcar os preços, você comprava hoje num preço, amanhã era outro. Sim, tinha muito isso. Né? E esses desafios aí, assim, vocês devem ter tirado muitos aprendizados desses desafios, né? Com certeza. Se vocês pudessem lembrar de um aprendizado que vocês... Cara, desses desafios aí. A gente falou desafio climático, desafio financeiro. Então, e tem desafio que a gente supera e a gente orgulha, né? Tem um orgulho de ter passado por aquela fase e resolvido aquele problema. Qual? Eu acho que também, cara, você se autodesenvolver, né, cara? Que eu vim como vendedor de roupa, né? Eu trabalhei na marca Boutique, que é da minha cunhada Ritinha, minha família daqui, né? E aí você vai para um novo mundo, né? Aí você tem a parte técnica, desenvolver pessoas, que eu acho que surgiu um negócio assim, é interessante que você deixa de ser empregado e passa a ter seu próprio negócio, que todo mundo almeja um dia. Mas, cara, é muito desafiador. Então tem muita turbulência, tem muito essa parte até a parte burocrática mesmo, naquela época começando, tomava os ferros assim aquela época era tudo no papel. Tudo no papel. Né? Um falava uma coisa, você fazia, o outro vinha falava que era outra. E na verdade a gente vai se organizando com o tempo, né? Mas E vocês se dividiram, né? Que eu lembro que eu conheci vocês em 2000 alguma coisa. Então, logo no começo, né? Valdirene lá no caixa. Aí quando começou mesmo, aí inauguramos a primeira loja em Nova Venécia, né? A primeira filial, né? Que primeira filial, de fato, depois de 5 anos, a Venagro, né? Aí o pessoal fala assim, mas por que o nome Venagro, né? Eu falei assim,
Venagro vem de veneno? Eu falei assim, não, vem de Venécia. Venécia é água na época. Então, ali que começou a gente expandir, trazendo pessoas, com pessoas amigos também. Nossos colaboradores em si incentivavam pessoas bacanas. Legal. E para você, Valdirene, qual etapa que mais te orgulha, assim, ou qual aprendizado que você mais se orgulha dessa jornada? Foi Nova Venécia, uma enchente que teve que nós tivemos que recomeçar. Porque a loja era na Beira tinha Rio. loja. Na Beira Rio nós perdemos, creio que uns 80%, né, Beto? Fora os móveis que foram todos. Estão falando mercadoria. Esse foi o pior momento mesmo. Foi um momento, mas com um pensamento sempre muito positivo. Mas assim, de você ter que recomeçar, você ter a firmeza, um ponto de equilíbrio e motivar toda a sua equipe. Esse é um fato, como é que você esse é um orgulho consegue que a gente não, motivar as pessoas. Motivar as pessoas para recomeçar. Um recomeço. Porque uma coisa é você ser resiliente, né? Você saber da capacidade de se reconstruir mesmo em meio ao caos, aos danos. Mas você replicar esse otimismo, esse positivismo para a sua equipe, às vezes é o mais desafiador, né? E vocês conseguiram manter a equipe? Conseguimos. A equipe era bem... Conseguimos. Nossa, você vê foi assim, foi uma experiência virando também, a noite, entendeu? Virando todo a mundo noite, ali, todo mundo, a nossa equipe toda. Com medo da água, a água subir mais, nós sentávamos no meio-fio, debaixo de chuva, uns com sombrinha, outros sem sombrinha, e todo mundo tipo, vigia mesmo, sabe? Com medo de a água subir, e toda a equipe. No entanto que nós não conseguimos nem atravessar, porque tinha uma ponte. Sim. E nós dormimos na casa da nossa gerente na época. Nós dormimos na casa dela, na sala, na varanda, a equipe toda, porque nós não tínhamos como ir para casa, não tinha colchão para todo mundo molhado, toalha. Só para o pessoal ter ideia, eu me lembrei de uma história agora, dessa noite, que do lado tem um hotel do Dico, né? Sim. E eu tenho um vendedor, tinha na época, o Ronivon, e ele me ligou e falou assim, Chico, o carro está boiando, o que eu faço? Ali do lado. Eu falei, você vai lá, pega uma corrente, arruma uma corrente, uma corda e amarra o para-choque no poste. Você acredita que amarrou um gol no poste, que era do lado da loja de vocês. Me lembrei dessa história agora. Eu falei, não tem mais nada a fazer. E aquele carro foi dado PT. Trouxe em cima de um guincho, o carro não teve recuperação. Agora eu fico imaginando, eu no caso, na época, como gerente, perdi um carro, né? Apenas. Agora imagino vocês com a loja, né? Duas situações, né, cara? Isso daí, a loja já tinha esse enchente foi em 2013, né? Já tinha 6 anos a loja lá. Tinha 6 ou 7 anos. Mas a gente mudou de ponto, entendeu? Nessa época a gente mudou, fomos para Beira Rio, um ponto mais estratégico. E o nosso depósito também era mais Beira Rio ainda, que era ali no Cirilo ali, mais baixo ainda que a loja. Porque ali tem a rodoviária, então, ali o movimento era ali, né? Então, ali a gente tinha acabado de fazer uma reinauguração, entendeu? Era um projeto totalmente novo, a loja totalmente estocada. Nós reinauguramos em outubro, a enchente veio em dezembro. Entendeu? Tudo móveis. Hoje móveis lá é tudo, não é móveis, é ferro. Porque na época era madeira, MDF, essas coisas assim. Perdeu-se tudo bonitinho, tudo bem organizado. E o depósito lá na beira foi enchendo lá e tudo bem, graças a Deus, na época a gente estava também bem estocado, né? Mas a gente foi tirando o que era mais de valor. Entendeu? Foi se perdendo para lá as coisas de menos valores. Deu para tirar bastante coisa ainda, mas... Sem falar memória, que você fica um período sem poder atender o cliente ali, né? Cara, toda uma loucura. Loucura. Só quem está dentro que sabe. Mas tem um lado bom. Eu falo assim, e a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, né? A energia e a ajuda dos colaboradores e clientes foi muito intensivo. Eu falo e eu fico até hoje emocionada. Foi muito, muito intensivo mesmo.
Teve clientes nossos, de São Gabriel da Palha Gabrielense, motorista, que iam carregar em Nova Venécia, que ele ligou e pediu se poderia carregar em outro dia, ele parou com um caminhão e eles carregavam caminhões e caminhões e o Beto falava assim depois, você carregou aquele caminhão no depósito? Quem é? Para onde foi? Eu não sei. Vinha gente no meio da rua, todo mundo carregando as coisas, botando em cima do carro, todo mundo ajudando. Eu me emociono, tá? Porque foi bem... Aí eu falava assim, mas vai aparecer. Aí deu uns 4 ou 5 dias, apareceu. Falou assim, esperei a chuva passar para trazer a mercadoria de vocês, que tá lá na minha garagem, meu caminhão. Que legal, né? Sabe? Outro na concorrência nossa, que ele ia carregar, né? Numa outra loja agropecuária, e inclusive o caminhão carregado foi para essa outra loja com as nossas mercadorias, porque tinha uma cobertura. Então, assim, a união, foi muito forte a união. Sim, eu falei de resiliência, mas existe o termo antifrágil, né? Você está falando, eu estou me lembrando aqui. Resiliência, você consegue se reconstruir após ser deformado por algum motivo, né? No contexto geral. O antifrágil, não. Você volta mais forte. Eu vejo que isso resume muito essa trajetória de vocês, né? Talvez a Venagro não chegaria no nível que chegou hoje se não fosse esses desencontros, esses desafios, esses encontros bons também, que não tivessem modificado vocês por um bem maior. E falando em encontro, eu queria entender como que foi o encontro de vocês com o Chico, né, que entrou como sócio no meio disso tudo. Gerenciar pessoas não é fácil, encontrar pessoas boas no mercado está cada vez mais difícil também. Então conta pra gente como que foi como que se iniciou essa sociedade de vocês. Então, vamos falar do Chicão aí, Francisco. Chico, quando eu entrei praticamente em 98 nesse negócio, acho que a partir de 98 ou 99 a gente já passou a se conhecer. Entendeu? A gente fizemos uma parceria lá no passado, né, Chico? Até assim, para contextualizar um pouco essa parte, o pessoal entender, a empresa que eu trabalhava na época, né, a Casa do Adubo, ela passava por uma decisão estratégica na época, que era de abrir filiais no interior, né? E por uma opção, né, colegiada, inclusive com a minha participação, que eu gerenciava o norte do estado, é que em vez de abrir filiais, que a gente fizesse, né, seria estrategicamente uma opção tomada dessa decisão nessa época. De 98 teve uma seca muito grande também. E isso foi em 99, tomar a decisão que em vez de abrir uma loja em cada lugar estratégico no interior, que a gente arrumasse um parceiro, né? Então, assim, a gente chegasse nas lojas, identificasse um parceiro em cada local e numa conversa muito franca de chegar e falar, olha, a gente ou arruma um parceiro aqui, né, para atingir esse mercado, principalmente o pequeno, o médio, o próprio balcão, né, ter uma loja com balcão, ou a gente faz uma parceria. Então, em cada local, por exemplo, em Marilândia, a gente arrumou um parceiro, em Montanha, em cada local. E em São Gabriel da Palha, né, tinha a cooperativa, né, a Coabriel, que era cliente, e lá nessa época a gente se conheceu e fizemos essa parceria, né, Beto? Então, assim, lá em São Gabriel da Palha, e em volta da região, né, tinha um vendedor que era o Gilmarzinho, né? Então a gente com o vendedor tomava essa decisão, pô, quem é o parceiro? Não, o parceiro é o Beto, lá, e a Valdiré. Então a gente fez uma parceria, a gente se conheceu ali. Então, a gente né, se conheceu nessa época, né? Aí, falando um pouquinho daqui, eu já tive sócios antes, né, em outros segmentos aí, mas falando daqui, falando do Breno, o Breno tem um relacionamento, é um dos melhores amigos do meu sobrinho, então somos amigos em comum, sempre vivemos, tem 20 anos que a gente está em momentos em comuns, entendeu? O Luiz Fernando, que é o outro que veio para o negócio, ele é sobrinho da minha cunhada, então também sempre vivemos momentos de várias festivas aí da vida, aí, entendeu? E que a gente se encontrava. Se encontrava, batia um papo, e aí fomos já tinha uma relação uma amigável antes da relação profissional. Às vezes tem pessoas que acham que a gente se conheceu tem 2 anos e com esse projeto. Não, isso daqui tem um... Na realidade, também nessa época a gente teve vários... Que sim. A gente teve uma relação, né, vamos dizer assim,
por CNPJ, né? Isso. Essa época aí de 2000 a 2006, por aí, 2007. E também, particularmente, que a gente se encontrava. Aí depois passou um período que a gente se afastou porque existiram outras empresas que faziam a redistribuição, ou seja, atendiam eles por outra empresa. Por exemplo, quando eu trabalhava na Casa do Adubo, surgiu a Casal e profissionalmente, eu particularmente me afastei um pouco deles. Então, nosso ponto de encontro era sempre no aniversário, particularmente, né? E aí também com o Breno, né, que já conhecia o Rodolfo, né, amigo do Rodolfo desde a infância. Cara, e para crescer, a gente vê que a gente tem um crescimento mesmo, a gente tem que unir forças, né? E a junção desse trio aí com a gente é muito prazeroso. Tem uma relação também que eu lembrei agora. Existia também um relacionamento, né? O pai da Valdirene, seu pai com seu cunhado, né? Sua irmã, tem propriedades, são produtores de café, né? Uma das propriedades em São Mateus. Então a gente também se conhecia, eu particularmente, né? Tinha uma relação com um produtor que era o cunhado, seu pai mesmo, como produtor de café. Isso foi anos e anos, né? De Linhares, né? Da gente fazer uma sociedade especificamente em Linhares e vir para Linhares, né? Como é que vocês perceberam isso? O que despertou isso? Então, Chico, Maria, né? Maria, a Venago está 27 anos, né? Nós falamos um pouquinho de Nova Venécia, né? Mas hoje a gente estávamos com 6 unidades, né? Em 6 cidades diferentes. Eu e Valdirene no negócio apenas. E como eu, linharense, nato, já virei gabrielense, os caras lá ficam ciúmes, a maioria da minha vida já está mais lá, mas a gente é enraizado em Linhares, né? Por ser linharense, a gente sempre teve um sonho de voltar para casa, entendeu? E nessas idas e vindas da vida aí, nós se uníamos, eu jogava assim, quero voltar para Linhares, Chico, Breno, Luiz, só que era Luiz aqui e Chico e Breno ali, entendeu? Eu, de vez em quando dava umas cutucadas, mas... Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, e sempre, depois que tomava umazinha, animava, hein, vamos, dar uma cutucadinha. Então, a gente sempre quis ter alguma coisa em Linhares, entendeu? E a gente via que para ter um negócio, a gente precisava de unir forças mesmo, trazer as pessoas para o negócio mesmo. O formato foi saindo devagar, entendeu? E assim, né, lá atrás, né, a gente também tinha que tomar, nós, né, eu, né, de minha parte, Breno, Luiz, a gente estava em outras empresas, né, em cargos importantes. É isso que eu ia perguntar, nessa época você estava na Casa do Adubo, né? Isso, na Casa do Adubo, então também a própria Casa do Adubo... E foi acontecendo muita coisa. Num processo de mudança, com o fundo investindo, aí depois a venda para a Nutri. E nesse processo de mudança, eu também já com 61 anos, né? E o Breno e o Luiz aí já, e o Beto também já em outra faixa etária. Então esse projeto aí do Beto, e foi interessante que eu falava, não, o ano que vem a gente decide, aí veio a pandemia, e eu particularmente fui empurrando com a barriga. Tem uma história interessante aí, hein, Beto, que eu acho que você pode contar, que eu também falei, Beto, o Breno, se vier junto, né? Porque a gente tem a lavoura também de café. Tipo assim, se eu sair da Casa do Adubo, vamos voltar mais para a lavoura. E tem um momento em que o Breno se interessou. Aí eu mexi com o Breno assim. Aí eu vou contar aqui, porque o Breno vai ficar com raiva de mim. Teve um belo dia que o Breno bateu lá na loja lá e falou assim, olha, primeira coisa, Beto, fala pro papai que eu vim aqui não. Aí o Breno vai estar na parte 2, eu vou averiguar essa parte, a versão dele também. Aí eu falei assim, fala aí, Breno, vamos pro negócio, não vamos? Porque a gente começou a tomar um direcionamento mais sério, né, entendeu? Da empresa dele. Ele estava saindo da empresa que ele trabalhava. E por decisão de família também, né? Ele me falou, filhinha,
recém-nascida, queria ter mais qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Aí batemos um papo e fomos amadurecendo. Aí eu falei assim, Breno, agora já tem um caminho mais andado com o Luiz Fernando. Aí, mas eu retomo, aí o negócio foi criando mais corpo, vamos dizer assim, né, Chico? Aí eu fui no Luiz Fernando, ó, tem mais... Vamos mudar o formato aí, o trem. Foi engajando, foi encorpando e é isso daí, eu acho que... E o Breno, né, de outra parte, chegava, pai, vai lá, conversa com o Beto. Então, assim, foi legal e nesse momento também eu acho que foram algumas decisões, assim, eu acho que estratégicas entre a gente que o formato teria que mudar um pouco, né? E assim, eu acho que até perguntar para vocês como foi esse desafio, né? Porque a Venagro tinha um formato bem mais de varejo, né? E esse formato aí que a gente estava para a gente entrar, todo mundo junto aí, teria um formato com maior escala, trabalhando com distribuição, né? Beto já tinha um parceiro importante, que é a Vitia, né? Isso aí, nós temos parceiros. E aí também foi uma decisão, né, entre a gente de vocês também aceitarem esse formato aí com essa mudança com outro formato, né? Eu falo que a gente veio, por a gente ser de São Gabriel, a gente conseguia acessar poucos grandes clientes. Sim. Pouquíssimo. A maioria era pequenos e médios, entendeu? Então, quando você traz um corpo, um profissionalismo, troca as ideias, entendeu? Eu falo que ninguém está ali, ninguém é dono da sabedoria, mas a gente troca as ideias e vem ideia compartilhar de várias situações, várias décadas diferentes, vamos dizer assim, né? São gerações diferentes, entendeu? E a gente, assim, particularmente eu também, o Breno, o próprio Luiz, a gente também trazendo experiências até de multinacional. Isso, né? Outras visões, né, Chico? Com outra visão, então trabalhar com mais escala, trabalhar com uma equipe de geração... Esses caras que vêm das multinacionais, aí nós fazíamos reunião, os caras começavam a falar de compliance, governança. A parte de governança, tudo em inglês. Eu falei, rapaz, mas o que acontece? Qual o significado disso? Aí você foi entender, né? Entendeu? Foi entendendo. Porque realmente quando você passa a lidar, porque eu falo que isso daí começou junto com a Bayer, né, Chico? Porque a gente trabalhava com o defensivo, mas era de distribuição, assim, não era o nosso foco. Nosso foco veio mais da nutrição. Aí nós inovamos com o drone, né, Chico? Hoje o foco é defensivo, né? Não. Hoje é nutrição com defensivo. Hoje é café, agrícola, vamos dizer. Parte agrícola. Bem focado em café. A gente tem um DNA purina, de insumos, aquele negócio de... Mas eu, devagarzinho, eu tô vendo que... E ali a gente também... Tô falando das unidades lá, a gente está remodelando tudo. E nesse formato, né, a gente... já colegiado, nós, né, todos, com as nossas experiências, a gente optou em ter um formato diferente, com menos varejo, né? Então, assim, um formato com poucos parceiros, com parceria sólida, saindo um pouco dessa relação de revenda com redistribuidor e acessando diretamente como distribuidor, por exemplo, em defensivos, e aí veio a Bayer como uma grande parceira nossa, né, que trouxe inovação, está trazendo inovação, está trazendo um portfólio também, além de ser inovador, né, a multinacional, assim, do tamanho da Bayer, ela de alguma forma ensina a gente a trabalhar nessa parte aí, né? Então, e aí traz uma escala diferente também. Para mim, esse mundo aí dos defensivos, vamos dizer assim, principalmente a Bayer, que é o nosso principal parceiro, eu vim da Vitia, né, que é a empresa que eu tenho muito a agradecer, entendeu? O crescimento da Venagro, ela foi muito importante para o crescimento, que a gente focava bem a parte nutricional, vamos dizer assim. E tem a parte dos biológicos também. A parte dos biológicos também, nós fomos... Né, eu falo, Chico, que é importante estar inovando, as dificuldades, mas a Vitia foi uma das primeiras empresas no Brasil a acreditar de fato no biológico. Hoje ela tem a maior fábrica, mais nova da América Latina, se não for do mundo, diz o CEO, Dr. Wilson lá.
E, então, isso é gratificante, a tecnologia que eles usam, o investimento que eles têm, a qualidade do produto, né? Então, a gente tem muito a agradecer e trazer essa equipe toda nos alegra muito, entendeu? Nos fortalece. E viemos com esse desafio. Com um ano nós inauguramos o Nápoles e sim, muitos projetos ainda para acontecer ainda, né? Porque quando você começa a trabalhar com distribuição, por exemplo, com a Bayer, né? E com a escala, né? Com o tamanho né? À medida que foi escalando, a Bayer também, ela, tipo assim, olha, vocês querem ser distribuidores, mas vocês também têm que ir para o sul da Bahia, né? Isso aí. E aí já veio o projeto Sul da Bahia, né? Mas na realidade a gente formou uma equipe de campo lá na Bahia que trabalhou quase um ano sem loja, a loja foi ser inaugurada depois. E nesse formato também é interessante, né, Beto e Valdirene, para as pessoas até entenderem a mudança que vocês passaram, né? Estão passando, né? Lógico que vocês têm as lojas que têm a característica muito forte de varejo, né? Mas a mudança de investir numa equipe de campo, geração de demanda, assim, são desafios diferentes. Hoje como é que você vê isso, Beto? Assim, você eu falo, Chico, a gente já estava nas nossas empresas que a gente trabalhava antes, a gente já estava nesse formato. Mas a pergunta para vocês dois, assim, como é que vocês, assim, de uma forma bem... É um desafio grande, vocês estão passando, porque vocês eram muito varejo, e esse formato de geração de demanda com uma equipe maior no campo, mais carro, profissionais. Né? Uma coisa também que a gente, né, ficou um pouco diferente do formato de varejo, que a gente, para escalar e trabalhando como distribuidores, a gente teve que contratar pessoas mais sêniores, né, no campo, até para a coisa acontecer mais rápido. Então, Chico, eu acho que não é só no agro, né, mas hoje a maior dor, o maior desafio hoje em qualquer segmento que você está vivendo no Brasil, vamos dizer assim, que é mão de obra, né? Sim. Mão de obra, cada dia que passa, pessoas de fato com propósito, entendeu? Às vezes o brasileiro, eu falo que é muito imediatista mesmo, o cara, por causa do negocinho, já está mudando o foco, já está indo para outro lugar. Então, não é o Beto, mas é através do conjunto que a gente está hoje, a gente tem mudado. Eu sofri muito com isso, eu devo ter... Eu falo que eu fui sem ser técnico, sem vir do outro lado, mas fiz uma escolinha lógico que dos colaboradores, eu tenho orgulho disso, de ter passado pela gente hoje que prospere aí no mercado, mas a gente sofreu muito em ter uma organização, um RH bem montado, um plano de carreira bem montado, entendeu? E a gente fazia, ensinava, quando o cara perdia. Então isso hoje eu falo que através que eu falo das gerações, dos conhecimentos de cada um, hoje eu consigo olhar isso de outro ângulo, de outra forma, vamos dizer assim, né, Chico? Na realidade, a gente teve que sentar e traçar algumas estratégias, né? Assim, um pouco diferente do formato que existia. E uma delas foi decisão unânime entre a gente, era a gente investir em pessoas, né? E realmente a gente acreditar que as pessoas fazem a diferença. Sim. E que as pessoas, né? Um mercado muito competitivo e realmente as pessoas, a gente, né, teve que estruturar um plano de cargos e salários, uma política de remuneração compatível, né? E as empresas, a gente entrou nessa hora de Linhares e Bahia, a gente entrou num momento que havia uma disputa no mercado por profissionais. E a gente, uma coisa também, eu acho que hoje, com 2 anos, que orgulha muito, que a maioria veio pelo propósito. Isso, né? Aí. Isso que é a vantagem. Não só aqui, Chico, eu falo que até lá a gente está vivendo isso. Lógico que a gente já tem... Eu falo que eu tinha 5 mulheres na minha vida, né? Minha esposa, mais umas gerentes de loja, umas já não estão, outras continuam. A Betânia mora no meu coração lá, já tem
desde quando eu fui em 98, acho que ela ficou uns 8 anos fora, depois voltou, porque ganhou neném, aí trabalhou em outra empresa também, mas retornou a casa, já deve ter uns de 10 a 15 anos, eu não lembro. Mas a gente tem bastante colaboradores, o João Pedro está se destacando, uns colaboradores que a gente tem que valorizar, a gente valoriza todos eles, uns a gente tem que, eu falo que a gente não consegue colocar as coisas na cabeça das pessoas, sim, mas que eles buscam mesmo conhecimento, que o conhecimento fica para eles, cara. E também é muito legal que a gente está conseguindo, né, acho que muito importante conseguir implantar, sabe, a meritocracia, né? Então, e eles entenderem isso, em que a gente precisa de pessoas que sejam protagonistas junto com a gente na construção da Venagro, isso, né? parte de uma cultura muito bem definida dentro da empresa. Sim. Esse é outro ponto que eu acho muito então, forte Maria, dentro da Venagro. Aí como que a gente faz isso lá? Que a intenção é que todos falam as mesmas línguas, isso, entendeu? Uhum. Aí a cultura muda de região para região, entendeu? E a gente está nesse trabalho árduo aí para ir mudando gradativamente. Você não consegue mudar do dia para a noite. E assim, acho que a gente está aqui, né? Hoje é o primeiro episódio, né? Então acho que o Venagrocast aqui em parceria com o Espírito Hub, acho que o grande objetivo é justamente inspirar e destacar esse lado humano, né? E de alguma forma a gente poder trazer nos próximos episódios, a gente poder trazer essas relações que sustentam esse universo lá no campo, né? Exatamente. Isso não só com nossos clientes, né? Mas com nossos parceiros, com nossos colaboradores. Então, acho que esse primeiro episódio aqui com os sócios, né? Acho que é o primeiro, mas os outros virão sempre com esse objetivo, inspirando esse lado humano, trazendo pessoalidade. E que as pessoas, a gente vai falar muito de histórias e de pessoas. Exatamente. Por trás de todo CNPJ existe justamente vários CPFs, né? Isso aí. E assim, também é muito importante, né? A gente está aqui bem alinhado com os nossos parceiros. Essas parcerias que a gente montou, por exemplo, com a Bayer, um exemplo, né? Continuou a parceria que o Beto tinha com a Vitia. Também que as pessoas entendam os nossos objetivos, né, as empresas também estão com os objetivos alinhados com a gente. Isso é muito legal. Muito gratificante poder acompanhar de perto a história de vocês, ouvir vocês, né, na construção desse negócio tão brilhante. E aqui a gente se despede por enquanto. A gente se vê na parte 2 desse episódio com outros personagens dessa história. E o Espírito Hub desde já parabeniza a história da Venagro. E, de fato, a gente fica muito alegre em fazer parte desse contexto, né, de um segmento que move, de fato, o mundo, né, que é tão importante. Então, parabéns a todos vocês por essa jornada brilhante que vocês estão construindo, tá bom? E até mais. Eu te agradeço.